Se liga porque o Elementor vai mudar, mas vai mudar para melhor e você vai ver nesse vídeo daqui. Opa, aqui é a Graciela Neves e nesse vídeo eu vou te mostrar como que vai funcionar o Elementor daqui a algum tempo. Hoje já é possível a gente já utilizar o Container Flexbox. Vou te mostrar como que habilita ele, mas daqui a algum tempo, alguns dias, a gente não sabe precisar exatamente quando vai vir essa atualização. Todas as páginas vão ter que ser feitas com o container. Então, o melhor que você tem a fazer é já se adaptar a essa nova realidade, para quando ela chegar, você já vai estar à frente de muita gente, beleza? Então, o que acontece com o que é esse Flexbox Container? Por que é bom utilizar? Em outro vídeo eu vou falar especificamente por que você deve utilizá-lo, mas a questão é que ele vai diminuir o código e ele vai substituir as seções internas. Então, as seções internas deixam de existir e passa a existir container. Ou seja, se você olhar para o código HTML, a gente não vai ter mais o section, a gente só vai ter as divs, beleza? Mas a gente vai olhar isso no computador, só que antes já deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal para a gente distribuir esse conteúdo cada vez mais, beleza? E vamos embora para a tela do computador. Olha só, aqui é o seguinte, eu tô aqui naquela mesma instalação do WordPress que você está acostumado. Se você me segue aqui no canal, você sempre vê isso. E aí, primeiramente, como que a gente aciona, como que a gente ativa esse Flexbox Container, e aí em seguida eu vou te mostrar o que é ele, como que ele funciona, como que você usa ele na página, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui em Elementor, Configurações. E aí aqui dentro de Configurações eu tenho uma aba aqui, ó, que chama Experimentos. Então eu vou clicar nela aqui e aí tem vários experimentos, por exemplo, que é inclusive interessante você deixá-los ativo. Várias coisas vêm como padrão, já vêm ativadas de maneira padrão, como é o carregamento melhorado do CSS, como os pontos de quebra adicionais personalizados, que eu já mostrei aqui no canal, inclusive eu vou deixar o card aqui em cima, que diz respeito ao modo responsivo, eu deixo ele ativado também. E aqui, ó, o Flexbox Container vem logo abaixo e também eu já ativei ele. Ele normalmente vem como padrão e vem desativado de maneira padrão, tá? E o que você pode fazer é vir aqui e ativar, ok? Então, uma vez feito isso, a gente vai rolar até aqui embaixo e vai salvar as alterações, beleza? E aí a gente vai voltar aqui para as páginas. O que acontece? Né? Você deve estar se fazendo a seguinte pergunta: Graciela, beleza, ativei o Flexbox Container. O que aconteceu com as minhas outras páginas? Elas saíram fora do ar? O que acontece? Vou te mostrar agora. Olha só. O que acontece aqui? Então, vou abrir aqui uma página, por exemplo, essa daqui, ó. Vou abrir aqui, editar com um elemento. O que vai acontecer é que o elemento vai te dar, a sua página vai continuar funcionando perfeitamente com as seções internas, do mesmo jeito que você tinha feito anteriormente. O que vai acontecer é que o elemento ele vai te dar a opção de você converter essas seções internas para container, caso você queira. Então, por exemplo, aqui está uma seção interna, olha só, aqui tem a minha seção externa, olha só, e aqui tem a minha seção interna, do mesmo jeito que tinha antes. Quando eu clico aqui em cima, ó, para editar, logo aqui de cara aparece isso aqui, ó, converte para container. Então, se eu clicar aqui, olha só, eu vou clicar só para você ver o que acontece. Se eu clicar aqui, ele duplica a minha seção interna, transformando ela em container, beleza? Ok, então eu vou voltar aqui, ó, vou dar um Ctrl Z, um Command Z,
E vou voltar lá para a gente começar uma nova página, construindo agora através do container, para te mostrar como que o container funciona, tá? Então eu vou adicionar a nova página, vou dar o nome dela para ela de container, tá? Vou colocar aqui, ó, Elementor Canvas, do mesmo jeito, e vou publicar essa página, ok? Uma vez publicado, a gente vai editar com o elemento normal, nada mudou até agora, ok? Agora aparece também do mesmo jeito de antes, só que olha só, dá só uma olhada aqui do meu lado esquerdo, aqui já não tem mais a seção interna, ao invés da seção interna, o que que tem? O container, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Vou clicar nesse botãozinho aqui de mais. Olha só o que aparece ali, adicionar novo container. Então eu vou clicar nele. De cara a gente percebe uma mudança que são essas duas primeiras opções. O que elas significam? Aqui eu tenho uma container com orientação de coluna, o que significa que cada elemento vai ficar embaixo do outro. E aqui eu tenho um container de linha. Vou optar por cada um, tá? E a gente vai ver como que cada um se comporta. Então eu vou clicar aqui, ó, direção coluna. Então eu vou vir aqui, daqui a pouco eu explico as outras opções. Vou só te mostrar qual que é a diferença de um para o outro. Se eu jogar um título, ele ficou aqui. Se eu vier aqui embaixo e colocar uma imagem, ele fica abaixo, certo? E assim por diante. Se eu colocar um texto, ele vai para baixo da imagem. Ou seja, eu tenho um container que ele é orientado por coluna. A direção é uma coluna. Eu vou apagar isso daqui e vou criar agora um container de linha. Então, da mesma forma, o que eu vou fazer? Vou colocar um título e agora eu vou colocar uma imagem. Olha só o que acontece. Ela fica ao lado. Por quê? Porque ela tem a direção dela é uma linha. Vou colocar agora um botão. Ele fica do lado e assim por diante. Quantos elementos eu quiser colocar, ele sempre vai ficar lado a lado. Aí você me pergunta, Graciela, mas eu não consigo colocar linha e coluna ao mesmo tempo? Consegue, mas de uma outra forma. Vamos seguir aqui. Eu vou adicionar um container de coluna, tá? Vou vir aqui em avançado. Vou colocar aqui um pad de 50 e 50 como eu já fazia quando existia a seção. Beleza. Aqui em layout, primeiro que vemos é o seguinte. Aqui eu tenho a largura do meu container, que é 1140 pixels. Normal, como antes tinha a seção interna, ela também o tamanho dela era 1140 pixels, tá? Só que agora eu tenho uma outra opção aqui, que é da altura mínima. E se eu mexo aqui, eu estou mexendo na altura do meu container, ok? Se eu apago isso aqui, ele fica normal. Aqui embaixo, olha só, eu tenho itens. O que é esses itens? Primeiro, aqui eu tenho a direção. Então, o que significa que esse container que eu adicionei, ele é um container de coluna. Mas eu posso pensar assim, mudei de ideia, eu quero colocar ele de linha. Então eu posso adicionar de uma forma e mudar ele posteriormente, ok? Então eu vou mudar ele para linha, mudar ele para coluna, ou coluna invertida aliás, linha invertida e coluna invertida. O que é isso? Calma, vamos por partes. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar ele de coluna e vou vir aqui e vou colocar um texto para começo de um título, aliás, para começo de conversa, tá? E vou colocar uma imagem aqui logo embaixo. Olha só, embaixo, não em cima. Ok. Então vou voltar aqui agora e vou editar de novo esse container. Então vou vir aqui em itens. Então, ó, se eu coloco ele
Em linha, ele fica lado a lado, ok? Se eu coloco coluna, fica um embaixo do outro. Se por um acaso eu quiser linha invertida, ele inverte. Se for coluna invertida, ele inverte também. Então, aqui agora já estamos entendidos, ok? Então, beleza. Vou deixar ele como coluna. E agora, se eu quiser alinhar os itens à esquerda, eles já estão. Se for à direita, ao centro, ele fica... Eu vou diminuir aqui o tamanho dessa imagem só para a gente entender o que está acontecendo, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó. Se eu quiser à esquerda, ele ficou à esquerda. Por que a minha imagem não ficou à esquerda? Porque, olha só, ele está ocupando todo o espaço do container. Você vai entender daqui a pouco. Eu posso ao centro ou à direita. Ou eu posso esticar. Ele vai ocupar toda a linha aqui, ok? Vamos supor agora que eu vou aumentar a altura mínima desse container. Vou deixar ele assim, ó, tá? Vou voltar aqui em itens só para você entender um outro ponto. Aqui eu vou colocar início flexível, que é o que já tá. Vou colocar ele ao centro ou final flexível. Ou eu vou colocar um espaço entre, ou um espaço ao redor. Ou seja, tem um espaço aqui, aqui e aqui em cima. Ele distribuiu os meus elementos igualmente, ou um espaço uniforme, que acaba sendo igual ao espaço ao redor, porque são dois elementos aqui, ok? Beleza. Vou deixar eles ao centro, ok? Tem uma outra questão, que é o seguinte. Você percebe que esse texto aqui, ó, ele ocupa todo o meu espaço interno aqui, o meu espaço visível do container. A mesma coisa acontece com essa imagem. Mas eu posso vir aqui, ó, editar esse texto, esse título, vir em avançado e aqui em largura eu posso deixar ela padrão, que é do jeito que está. Largura total, que não muda nada, porque também é 100%. Em linha alto também não vai mudar, ou eu posso escolher personalizar. E agora em personalizar, eu posso escolher a largura que eu quero para esse elemento, tanto com relação a pixel, a porcentagem ou a VW, tá? Então eu vou colocar aquele a 50%. Olha só o tamanho da minha caixinha, ela diminuiu. Ou eu posso simplesmente vir aqui e arrastar, dá no mesmo, tá? A mesma coisa eu posso fazer com a minha imagem. Então eu venho aqui, ó, vou colocar personalizar e vou colocar que é 50%, ok? E aqui eu posso voltar aqui em estilo e colocar 100% do meu tamanho, certo? Quando eu faço isso, eu posso alinhar esse elemento à esquerda, ao centro, à direita ou posso esticar, ou seja, ele vai ocupar como se tivesse em toda horizontal, ok? E posso colocar ele no início, ou seja, ele vai trocar de posição aqui com o meu título, ou no final, que é o que ele já estava antes, ok? Então, beleza, vou deixar ele no centro só para a gente mudar. E a mesma coisa eu posso fazer aqui com o título e colocar ele ao centro, ok? Tá bom, na verdade eu vou voltar esses dois aqui, porque agora a gente vai fazer uma outra coisa. Eu vou voltar aqui nesse container de cima e aí eu vou colocar eles dois. Olha só, aqui essa opção ela não funciona. Se eu posso colocar ele agora na linha e agora se eu colocar ele ao centro, olha só, aqui tá o centro, aqui tá o final flexível e beleza, o que a gente já tinha visto. Ok? Então tá, coloquei ele ao centro, vou duplicar aqui, ó, vou duplicar e você viu que ele diminuiu o tamanho da minha imagem e o título continua a mesma coisa, mas eu posso simplesmente fazer isso aqui e aí eu vou aumentar o tamanho das duas imagens e vou duplicar de novo.
Mas vamos supor que eu não quero que fique assim. Eu quero ter 4 elementos aqui, ó. Eu quero ter 4, só que eu quero que tenha o título, 2 e 2 embaixo, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Só para não complicar muito a nossa história, vou fazer o seguinte, ó. Eu quero que nessa coluna aqui, ó, que seja 2 e 2 embaixo. Então, o que eu tenho que fazer? Como que eu vou resolver isso daqui? Eu não quero que tenha 4 numa mesma linha. Eu quero que fique 2 e 2, tá? Então, eu vou editar esse container. Vou vir em itens. E aqui, ó, perceba que tem um elements gap. Ou seja, qual é o espaço entre esse elemento e esse elemento aqui? Eu posso vir colocar porcentagem e falar que eles têm 1%. Percebeu que a minha distância entre um elemento em outra imagem e outra diminuiu. E aí eu posso habilitar essa opção aqui, ó, do envolver. Quando eu habilito essa opção do envolver, olha só o que aconteceu aqui. Aqui eu tenho que ter, porque esse mais esse deu 100%. Só que eu tenho 1% de espaço entre eles. Percebeu que ficou a minha conta deu 101%? Ou seja, 101% é mais que 100%. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou colocar ele 49%, tá? 49%. Percebeu que ele já foi lá para cima. Para ficar coerente, eu vou colocar esse aqui também, 49%. Percebeu que ele já ficou lado a lado e o próximo foi para baixo? Então, olha só. Se eu vir aqui e copiar e colar estilo novamente, olha só o que aconteceu. Ficou 2 e 2, 2 e 2. Então, quando eu quero distribuir os meus elementos entre colunas, eu tenho que forçar isso de uma maneira que colocar a largura em porcentagem a fim de dar 100% em cada linha, ok? E aqui eu poderia simplesmente colocar um padding inferior ou uma margem inferior, daria no mesmo, de 30 pixels, ok? Ou, para ficar um pouco mais elegante, de 10 pixels, que aí fica um espaçamento, parece que igual, ok? Beleza. Mas, vamos supor, vou excluir aqui, ó, vou excluir isso aqui tudo, tá? Vamos supor que eu queira fazer mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Vamos supor que eu quero nesse lado do meu lado esquerdo aqui, eu quero ter um título e um subtítulo, e do meu lado direito eu quero ter um vídeo. Ou seja, aqui eu tenho que ter um container de linha e dentro de um container de coluna. Deixa eu exemplificar aqui para ficar mais fácil. Deixa eu lembrar aqui Aqui, ó. Vamos supor que eu quero fazer isso, ó. Eu tenho um título, um texto e do lado de cá eu tenho uma imagem. Então, se eu colocar um container de linha, eu vou ficar com tudo isso como se estivesse em cada coluna. Se tiver um container de coluna, vai ficar um embaixo do outro. Aqui em um container de linha ficaria um do lado do outro e na outra opção um abaixo do outro. Então, como que a gente vai fazer para resolver isso aqui, para fazer essa mesma configuração utilizando o container? Então, olha só, o que a gente vai fazer é o seguinte. Aqui dentro desse container maior, eu vou deixar ele com direção de linha, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar um container aqui, um container dentro de outro container e vou duplicar esse container. Às vezes dá esse problema, tá? Então, olha só, aqui é linha. Linha, linha, linha. Vou desligar o envolver. Beleza, agora deu certo. Então, tudo bem. Eu tenho um container e outro container, tá? Então, o que eu vou fazer? Dentro desse container, eu vou colocar um título, ok? E um texto embaixo. Olha só, é aqui embaixo, tá?
E dentro desse outro container, na verdade, eu nem precisaria desse container. Olha só, eu vou excluir ele aqui, tá? O que eu vou fazer? Vou colocar um vídeo. Olha só. É um pouco difícil, mas deu certo, tá vendo? Então o que eu fiz? Coloquei esse. Vou abrir o navegador aqui para você ver. Eu tenho um container. Dentro desse container, eu tenho um outro container que é um container de coluna e um vídeo dentro desse container maior que é um container de linha. Sacou? Então é assim que a gente vai começar a construir as páginas a partir de agora. Então a gente vai utilizar os containers, porque dessa forma fica muito mais fácil a gente organizar. No início pode ser bem complicado, talvez você vai... Isso aconteceu comigo, de olhar para uma página e ficar pensando, tá, beleza, e agora? Como que eu faço isso? Eu vou colocar um container dentro de outro container. Tente ao máximo usar uma quantidade menor de containers. Por quê? Porque quanto menos elementos que você utiliza na página, mais rápida vai ser a tua página, ok? Então ali, por exemplo, nesse último exemplo, não tinha necessidade de colocar o vídeo dentro de outro container. Então a gente tende a simplificar ao máximo o código, beleza? Então, qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui embaixo. Em outro vídeo eu vou mostrar como que a gente trabalha a versão responsiva. Ela pode no início te dar um pouco mais de trabalho, mas você vê que vai simplificar muita coisa, beleza? Eu sou Graciela Neves e ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.